Olá, olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Boa tarde, povo lindo, amigos do Instagram. Hoje eu tô muito feliz com a participação que teremos, que é a participação do meu professor Fábio Neme, que vai falar sobre inteligência emocional, linguagem não verbal. E ele já chegou aqui, coisa boa. Peraí que eu vou habilitar a entrada dele. E é sobre o que é isso, inteligência emocional, que tantas pessoas falam. Professor, Tudo bom, Irlânia? tudo bem? Como é que o senhor está? Como Tudo você bem. está? Você. Você Pro pessoal que não me conhece, eu tenho apenas 58 anos, estou novo, corre né? todo dia, um dia eu chego lá, maratonista, muito bom. Agora tem que correr na rua, né? Que a academia do prédio fechou, né? Mas Fechou. a Mas inteligência emocional faz a gente encontrar faz novos a gente se caminhos, né? recriar. Se a gente não É, tiver, a gente se paralisa, né? Eu é realmente tenho verdade. 2 semanas que eu parei por falta de tempo, mas está me fazendo Uhum. falta, porque o Ai, cérebro é muito preguiçoso. Então a tendência é quando a gente para, não voltar. E para quem não começou, nunca começar. Então já fica logo a dica ai. aí, Fica a porque primeira dica, anota. ó, flexão em casa, agachamento, na porta de um banheiro aqui em casa tem uma barra, eu faço barra, na rua aqui dá para correr, entendeu? Então, assim, cada um tem que dar seu jeito, que a tendência do nosso cérebro é sempre buscar fazer o mínimo possível. E a inteligência emocional, ela precisa ser constantemente estudada e atualizada, né? Já há 25 anos, porque senão todo mundo seria perfeito, né? Assim, por exemplo, quando eu falei 25 anos, você levantou a sobrancelha em menos de um segundo. Ai, Surpresa, né? gente, Já vamos surpresa. falar já estamos falando de linguagem não De verbal. linguagem não verbal. Gente, ó, vou congelar assim, ó. Não adianta, não Não adianta. adianta, né? Não adianta nem botar um botoxzinho aqui, né? Não, O não dá, botox, né? o que vai acontecer? O botox, ele vai paralisar esse movimento, mas ele vai gerar outros adjacentes, porque não Uhum. tem emoção sem expressão. E você juntou bem, assim, quando você me convidou. Muito obrigado, antes de tudo, pela honra. Ah, Gente, olha, a Irlânia era minha aluna brilhante. A gente sabe quando a gente ah, dá aula que, independentemente de onde as pessoas sentam, isso não significa, para quem fala em público e hoje fala digitalmente, isso não significa mais ou menos interesse. Mas, assim, uma coisa é muito peculiar. Para quem dá aula, quem senta do lado esquerdo na frente, é sempre interessado. Não significa que quem sente atrás não seja, que às vezes é tímido. Mas a Irlânia, ela sentada, da mesma forma que ela lembra até de datas que eu falei, né, de é. cursos que ela fez upgrade, passaram por upgrade, eu lembro de onde ela sentava. Tá? Então, isso porque ela sempre me passou muito interesse, mantivemos contato depois, porque eu acho que se a gente se propõe a transmitir conhecimento, pago ou não, a gente tem que ter satisfação pelo aprendizado que as pessoas têm e não apenas pensar na parte comercial. E essa live eu espero, né, Irlânia, que com esse tema que você juntou aí com o convívio familiar, que faça muito bem as pessoas que estejam assistindo você, que estejam assistindo a gente, Uhum. porque, assim, não é só o momento propício para isso, mas sempre. Porque se não fosse esse momento agora, quantas vezes a gente não daria valor a quem está em casa no nosso lar? E nesse É momento, verdade, quanta gente está brigando com as pessoas que ama e estão no lar. Né? com Mas certeza. Então, assim, Fábio Neme, eu estou muito feliz de ter eu você também. aqui na nossa casa. Muito obrigada por aceitar o convite. Um prazer. Foi uma grande honra. E, assim, algumas coisas que eu te conheci na faculdade, né, fazendo um curso de extensão em inteligência emocional. Eu participei de alguns cursos seus, né? E marcou a minha vida, marcou a minha história. E nesse momento onde a gente está tendo que se adaptar com essa quarentena, se adaptar à realidade de viver em família, e aí no consultório a gente acaba vindo pessoas dizendo: nossa, aquele estranho que mora na minha casa eu não conhecia, eu não sei lidar. Então eu
pensei, eu falei, inteligência emocional e linguagem não verbal. Olha o que que meu corpo está falando, quem sou eu? Eu queria já saber de você que está aí comigo, conosco, comigo e com o Fábio Nemer. Como é que tá o áudio? Se vocês estão vendo a gente Isso, direitinho, se vocês participem, estão perguntem. conseguindo ouvir a gente bem, e eu quero deixar vocês à vontade, que a casa é de vocês, para vocês fazerem pergunta. O Fábio está aqui e ele gosta de tirar dúvida, né? À toa que ele está Gosto. aqui comigo. Ó, E aí? ainda tem uma assessora aqui, Kátia, que é minha mulher, que, como Ah, às vezes as perguntas passam muito rápido, já tem gente dizendo que tá bom. Ela anota as perguntas e caso haja perguntas para mim ou para você, que a gente não tenha tempo de responder, nem de assim recepcionar todo mundo que está entrando, depois falem com a gente pelo WhatsApp, não é isso? Então, isso aí. fica também já. Luciene está perguntando aí, qual o tema? É inteligência emocional e linguagem não verbal, tá? Para melhorar os nossos relacionamentos. É isso aí o nosso tema. E aí, quando eu conheci o professor, Fábio, né? Ele me falou que ele fez o curso de coaching em 84. Eu falei, oi, existe desde então Ó, no minha idade Brasil, aí. mas você já falou a sua idade no começo. E aí eu falei assim, gente, algo que eu comecei a estudar o coaching em 2015 e aí fui enveredando pela neurociência, fui pela inteligência emocional, conheci o autor Daniel Goleman, conheci a psicologia positiva, fui estudando, e aí eu falei assim, nossa, algo que a gente está se ouvindo falar num boom assim, que o pessoal chama de modinha. Alguém estudou em 84? Eu falei, não, existe algo. E aí descobri que o professor estuda inteligência emocional há 25 anos, gente. É o papa da inteligência emocional do Brasil. Que coisa boa. Professor, fique à Aprender. vontade para se apresentar, dizer quem o senhor é, qual é o seu histórico, como que o senhor chegou até aqui. Vamos lá. Vamos lá. É, bem rápido para não ficar egocentrado, né? Aham. Assim, nesse esse momento que a gente fala na live, gera uma certa mistura que a gente tem que tomar cuidado entre ego e autoestima, né? Então, assim, a autoestima está na Irlânia me convidar, certo? Eu não Uhum. sei se você também participou de alguma aula que eu dei junto com a professora Ruth sobre também linguagem não Sim, sim, verbal. emoções É, e. que aí era Aham. dentro do curso de psicologia mesmo, porque assim, na psicologia, o estudo é soft, que a gente chama, que são as ciências comportamentais, como é a sua, psicanálise, psicologia. E o Paul Ekman e o Daniel Goleman, lembrando, Daniel Goleman, inteligência emocional, Paul Ekman, linguagem não verbal, e o Howard Gardner, inteligências múltiplas, Múltiplas. são neurocientistas que começaram na década de 60. Então, quando você falou do coaching, a questão do coaching hoje é as pessoas acharem que apenas ele vai ser suficiente, enquanto você entendeu que você precisava Não. mais. E outra coisa, você Uhum. entende que no comportamento, 2 mais 2 não são 4. Cada um reage de forma diferente. Então, assim, você falou de uma coisa já que, assim, deixa eu me apresentar então, 58 anos, Isso. neurocientista 25 anos, com foco em linguagem não verbal, inteligência emocional, neuroeconomia, que é como o cérebro toma decisão, então não tem nada a ver com dinheiro, e neuromarketing, tá? Porque a neurociência é muito ampla. Pronto. Treinamentos eu comecei a fazer empresarialmente na Johnson's, onde eu comecei a fazer o coaching. E na época, ele era segmentado para negociação e hoje eu trabalho com neuronegociações para o psicanalista, porque, querendo ou não, tudo é uma venda. Não é? Se você passa para o Uhum. seu paciente uma recomendação e ele volta dizendo que fez e não fez, primeiro de tudo, você talvez não tenha vendido ou não percebido que ele não comprou, e depois você ainda consegue, pela linguagem não verbal, ver se ele falou a verdade ou não. Né? É. Então, quer dizer, não tem como desmembrar as ciências. Mas eu acabei de fazer um post que tem muito a ver com o que você falou. Quem é essa pessoa que vive comigo? E esse post fala de uma parte da Bíblia onde, antes de você pensar em tirar o cisco dos olhos dos outros, perceba a estaca que tem dentro dos seus. Aí eu Uhum. botei, a Bíblia diz isso, e a neurociência mostra que a maior dificuldade do ser humano, ou positivamente falando, que a inteligência emocional depende da interpretação. O maior Uhum. desafio do ser humano é se perceber. E, claro, se criticar e ainda mais difícil, mudar.
E tem gente que fala, eu sempre fui assim, pessoas jovens como você, sempre fui assim, não mudo. Aí eu pego só a capa do livro, peraí. Esse livro aqui não é o que eu aconselho que leiam, que foi junto com coaching, neurolinguística, que eu entrei na neurociência, porque coaching e neurolinguística trabalham comportamento, mas sem a visão do cérebro vivo. Já o Daniel Goleman, em 95, lançou esse livro, que eu levei 3 anos para ler. Então, quem quiser depois me passa o WhatsApp, que eu mando por PDF um livro desse aqui, mais simplificado, menos técnico. Eu levei 3 anos, porque além de ser muito técnico e não ser muito didático, que era mais para outro neurocientista que eu não era, eu trabalhava no Sebrae, então a internet era muito ainda, era internet de escada, não tinha Google. Então, assim, até eu descobri que a área do cérebro que processa medo e raiva, que tem o mesmo nome de 2 componentes da garganta, que é a amígdala, eram coisas diferentes, demorou, porque eu falei, meu Deus, que é amígdala, como é que pode a garganta né? Então, a gente tem um cérebro com menos de 1,5 kg, só que ele consome 20% do que a gente come. Nesse momento, já fica a dica também de inteligência emocional, que nós somos o que nós comemos e nós comemos o que nós somos. Não tem nada a ver com ser gordo ou ser magro, porque tem muita gente magra com taxa lá em cima e vice-versa. A questão toda vale não só para agora, que eu vou abordar, como para sempre. O que você come interfere diretamente num hormônio chamado serotonina, que quando está em baixa, você está no processo depressivo, seja temporário ou até num processo crônico. E a serotonina é produzida no estômago e no intestino. Então, de acordo com o que você come, ela faz a contração do estômago e do intestino para fazer a digestão. Então, de acordo com o que você come, o seu cérebro vai selecionar mais serotonina aqui ou mais serotonina aqui embaixo. E não que você vai ficar depressivo pelo que você comeu, mas se você comer uma feijoada no verão e for assistir uma aula, você, mesmo que não durma, você vai ficar de mau humor. Porque a serotonina ela te dá coragem, ela faz você não se sentir sozinho. E nesse momento, para quem está ouvindo a gente, Irlane, é que entenda que é o momento de comer adequadamente, de botar nas últimas prateleiras da geladeira o que não deve comer perdulariamente e lembrar que você não está sozinho. Lembrar que a pessoa que mais você ama, desde as pessoas, desde os animaizinhos, né? O meu cachorro, por exemplo, são seres que a gente sempre amou e formaram o nosso lar, não a nossa casa, o nosso lar. E nesse momento de uma convivência mais intensa, a gente está vendo que tem pessoas que estão estranhando o comportamento das outras e mostrando nesse momento que, na verdade, pouco conheciam as outras, mas comece pela própria estaca que está nos seus olhos. Comece por você e perceba que você também não se conhecia tanto, porque ninguém se conhecia dessa maneira que a gente está vivendo hoje. Então, mais uma vez, não adianta você se enganar querendo ver defeito nos outros e não percebendo em si próprio. Então, observa que, por exemplo, quarta-feira, eu vou fazer uma live que é espiritualidade e neurociência. Aí me perguntam muito depois das minhas aulas qual é a minha religião. Eu falo todas, porque se orarem para mim, se rezarem, se meditarem, a fé no cérebro é ativada na mesma área. A fé que eu tenho em mim, ela é ativada na mesma área da fé, quando você acredita, ora, reza, medita. Então, acreditar que você é capaz de passar por esse momento, acreditar que quem está do seu lado pode ter virado seu inimigo, mas pode ser o seu melhor aliado. Acreditar que as pessoas, né, falando do Howard Gardner, das inteligências múltiplas, eu não disse se entrou aqui, mas ela sempre entra, a Carla Shelley. É uma seguidora minha que está sempre lá nos meus posts e a mãe dela está fazendo máscaras. E eu falei, como é que está a produção, Fábio? Eu estou vendendo tudo em 15 minutos. Eu falei, Carla, então aprende a fazer. Ela falou, eu tenho 2 mãos canhotas. Eu falei, olha, eu sou canhota, hein? Brincando com ela. Mas a habilidade motora é um exercício para o cérebro também, no que diz respeito ao comportamento. Então, aprende a fazer máscara, usa a inteligência musical, aprende a tocar violão, canta. Agora, a última coisa que vocês devem fazer é ficar o dia inteiro assistindo quantas pessoas morreram. É ficar o dia inteiro. Eu não vou falar mal de emissora, eu vou dizer o seguinte, nós somos o único país do mundo com mais de 200 milhões de habitantes que só tem uma emissora dominando. Então, dessa maneira, o medo, como é a emoção principal e a inteligência emocional começa
no equilíbrio entre o medo e a raiva, onde essa área do cérebro, as amígdalas, é que são responsáveis. Então, medo e raiva são tão importantes para a inteligência emocional, que até chegar ao raciocínio lógico aqui em cima, tem muito processamento aqui embaixo, que tem um processador específico para medo e raiva. Então, nós temos 6 emoções, não é, Irlânia? Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa. O sentimento vem da emoção. Então, por exemplo, a emoção medo virou pânico. Porque todo mundo fica o dia inteiro vendo o noticiário e não vai resolver nada. E junto com a adrenalina que a gente produz, vem o cortisol, que é o hormônio do estresse, onde ambos em dose moderada podem ser bons para você fazer uma prova, para você ter uma nova ideia, mas em excesso deixam a gente num pânico que baixa a imunidade. Então, consequentemente, inteligência emocional já está ligado à interpretação, controle do medo e da raiva, ao que você come, a como você interpreta o próximo, a como você se percebe. Olha quanta coisa em minutos a gente já falou, apesar de que esse livro aqui tem 25 anos e o Daniel Goleman, até hoje, não criou uma planilha da inteligência emocional, né? Porque 2 mais 2 não são 4 no comportamento. Então, cada um reage de forma diferente nesse momento, e esse é o momento de quem está em casa descobrir realmente quem é quem partindo de si próprio e quem é quem partindo da pessoa com quem você convivia. Porque todo mundo está tendo mudança de comportamento, porque só na Idade Média que passaram por isso, com a peste negra. Fora isso, comparando o nível de desconhecimento, o nível de influência política, de manipulação de mídia, que antes o cara subia no caixote e falava lá e todo mundo ouvia e saía multiplicando. Era o WhatsApp da Idade Média. Hoje só é mais rápido. Então, o cérebro lê automaticamente. Não leia mensagens de corona. Não quero nem falar esse nome, tá? Vou falar sério. Eu me proibi nas lives. Tudo que começa com essas 2 palavrinhas que começam com C e com V, se eu ficar repetindo, eu mesmo faço o contrário do que eu estou pedindo. Então, não repasse mensagem, não leia, porque o cérebro lê automaticamente. E você, como psicanalista, sabe que o nosso subconsciente é que move o nosso consciente. Então, você vai criando um processo cumulativo diário desse termo, né? Desse tema. Ainda vem pandemia, aí vem o nome da doença, e seu cérebro está ali processando. Cada um está passando por um momento diferente financeiro, mas todo mundo está com medo, só que esse medo, pelo noticiário, se você mantiver, vira pânico, vira sentimento. Aí você instala um sentimento que até voltar para a emoção medo é muito complexo. E isso vai te afetar também depois que acabar esse momento. Então, se planeje agora para o que você pode fazer agora e se planeje para o que está por vir, porque aí você não tinha nascido ainda, mas eu lembrei de uma música muito antiga, de uns 40 anos, do Milton Nascimento, que ele fala: sei que nada será como antes, amanhã ou depois da manhã, que notícias eu tenho dos amigos, que notícias eu tenho de você. Estamos aqui nos vendo depois de tantos anos, aonde na inteligência emocional, mais um componente, empatia. Antigamente chamavam de rapport, só que são 3 empatias, descobertas no século XXI pelo Daniel Goleman e pelo Paul Ekman, uma em cada área do cérebro. Então, empatia não é tão simples quanto o rapport da neurolinguística da década de 70, que teve sua relevância, mas estudava o cérebro apenas externamente. Quando a gente fala de ciência hard, que é como se fosse o hardware do computador, é o que o Paul Ekman, Daniel Goleman e Howard Gardner fazem hoje. Eles estudam o cérebro funcionando com tomografia. Eu estou estudando ondas cerebrais para usar um eletrocomputadorizado que aparece a imagem do cérebro na tela, numa aula, num treinamento. E não é invasivo, porque não tem radiação, como a tomografia é. Então, é muito importante, todo mundo que está ouvindo a gente passa por uma banca de jornal, não nesse momento, mas vê um monte de revista de cérebro ali pendurada, e essas revistas são de informações muito atualizadas. Quando aparece no Fantástico, por exemplo, isso já tem 10 anos. Aprenda também, mas entenda que na revista tem coisa mais atual do que o que aparece na TV. Então, mais uma vez, não estou aqui malhando a emissora líder, mas é uma pena que a gente não tem outra para comparar, né? Porque se a gente tivesse uma no mesmo padrão
de audiência para comparar, a gente pelo menos teria um discernimento de saber é um ou é outro. É um presidente ou não? Né? Morreu Uhum. ou se recuperou? Porque a notícia que mais vende é de quantos morreram e não de quantos se recuperaram. Porque como o medo é a emoção principal, está todo mundo ali focado na morte e não na vida, e não na recuperação e na própria vida dentro de casa. Onde o meu trabalho eu já consegui transformar 50% do presencial para digital. Hoje, uma chamada de vídeo tá quase. Eu fiz outro dia 3 aulas para uma professora de escola militar, então uma pessoa exigente, 5 horas, 3 aulas de 5 horas por WhatsApp projetando o PowerPoint na TV. Ela ficou tão satisfeita quanto eu, parecia presencial. Então, o processo de empatia, Irlânia, que depende muito do contato humano, mesmo que não seja físico, hoje, o digital, como Milton Nascimento falava, nunca mais será como antes. Então, hoje, se você tem alguém para ligar, liga e combina uma chamada de vídeo. Usa o WhatsApp para isso. Se você tem um cliente para ligar, não manda mensagem. Marca com ele uma reunião por vídeo. Aí o medo de falar para a câmera acaba. Porque eu também estou dando aula de oratória digital, né? Porque aquele medo, o curso de oratória que a gente faz muito na Maria Tereza, na faculdade, né? Uhum. Mostra que um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Eu estou descobrindo que o percentual de falar para a câmera é quase o mesmo. A gente vê um monte de live, acha que está todo mundo falando sem medo. Não, esse pessoal das lives de hoje é a minoria que fala em público. Então, assim, E eu fala, pergunta aí. acredito Pergunta aí, senão eu vou falar. que seja isso, né? Assim, eu não tenho grande dificuldade de falar em público, nem com a câmera. Para mim é muito tranquilo. E assim, e já aconteceu de eu estar num lugar e aí vai vendo as minhas expressões aí para ver se eu tô mentindo. Mas assim, é engraçado porque já aconteceu de eu falar. E aqui eu tenho pessoas que já fizeram live comigo, que são. Uma delas tem 5 faculdades, a outra é psicóloga há 12 anos e nunca gravou um vídeo, nunca fez uma live. Surpresa, Falei, não, vamos lá comigo. Oi? não, por E 5 eu. faculdades, surpresa. É, Sobrancelha e levantou. aí, e aí eu Levantou falei esse assim, pé não, nos vamos lá estudos. comigo gravar essa live aí pra gente poder expandir esse conhecimento todo pro mundo. E aí ela, nossa, mas você faz numa tranquilidade. Eu falei, e já aconteceu assim, de eu estar num treinamento e a pessoa, eu não consigo gravar um vídeo. Vem aqui comigo, peraí. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com fulano. Aí eu falei, é melhor você começar com alguém do que começar sozinho. E é uma Sim. conversa. Depois que você entende que é uma conversa, que basta você olhar nos olhos aqui da câmera e que você vai estar se conectando com o outro, pronto, você vai. E se for verdade, aí você faz com mais tranquilidade ainda. Exatamente. Exatamente. Tem alguns macetes, por exemplo, minha sobrinha que estudou lá também com você, ela me mandou outro dia umas dicas. Tio, o senhor está muito perto da câmera. Senhor, não, que ela me chama de você. Você está muito perto da Aham, câmera e a inclinação do telefone não está boa. Aí ela mandou um vídeo e assim, a gente está engatilhando aqui o telefone, né? Para ele ficar em pezinho, né? Porque quando aham, é, quando é por WhatsApp, a gente põe na horizontal com isso aqui, né? Com tripé. uhum. Agora, na vertical, eu estou com um suporte aqui cheio de calço, assim, torcendo para não Pra não balançar e não cai, cair. cara. Mas assim, eu tô falando mais distante, É, aparece mais o meu gestual, que é importante, além das sim. expressões, né? Porque a linguagem Reconecta, não né? verbal ela é facial, gestual e postural. Você vê no seu consultório quando o paciente que você já conhece chegou mal, chegou bem pela postura do corpo dele, Pela né? postura. Não só pela Pela. expressão. Né? pa- be- Aham. E aí eu queria que você falasse. Você falou um pouco do que é inteligência emocional. E eu queria que você falasse o que é inteligente, o que é essa linguagem não verbal. Mas aí, eu queria que você falasse também que eles se uniram, né? Porque até então eles eram inimigos e eles não se davam bem. Se você e um falava do outro e hoje eles caminham juntos, né? Sim, Então eu queria sim. que você falasse que é inteligência, o que é linguagem não verbal e por que que eles decidiram se unir. Sim, vamos lá. Tanto o Paul Ekman quanto o Daniel Goleman começaram na década de 60. Paul Ekman é mais velho até antes, tá?
Mas, assim, esse Uhum. livro Inteligência Emocional, o precursor desse livro se chama Mente Meditativa, que é de 1988, onde o Daniel Goleman, antes da tomografia, ele se inspirou, aí veio a tomografia, ele evoluiu como neurocientista, ou seja, ele não parou, está vivo, teve no Brasil ano retrasado, e ele não planilhou nada, ele continua estudando, tanto que nesse século, ele com o Paul Ekman descobriram as três empatias, e dessas três empatias, que quem quiser depois saber um pouco mais, é só perguntar, é que começa a se estudar melhor a psicopatia. Semana passada, eu fiz uma live com uma psicóloga grafologista. Ela analisa a psicopatia, comportamento, tendências emocionais, tendências profissionais pela escrita e dá aula para a Rota, lá de São Paulo. E eu dou aula aqui, além da Maria Tereza, eu dou aula também para a Cadepol, Academia de Polícia, onde as pessoas têm que captar a linguagem não verbal em tempo real. Uhum. Tem muita gente no YouTube aí dizendo que sabe ler, que não sei o que, acusando os outros. Primeiro de tudo, para a gente quebrar um mito, Irlânia, não existe sinal de mentira. Existe a contradição do que eu falo para o que eu expresso. E sempre o valor da emoção ou do sentimento vai estar no que eu expresso e não no que eu falo. A não ser que eu fale a verdade. Mas se, por exemplo, Uhum. a boca torce para a esquerda, é rejeição. A minha esquerda aqui, tá? Que a câmera fica invertida. Se eu falar, Irlânia, estou muito feliz de estar aqui agora, eu estou mentindo. Por quê? Agora, se eu falar, Irlânia, eu fico muito chateado que é apenas uma hora. É verdade. Então, o É mesmo verdade. sinal, certo? E se eu falar assim, Aham. estou adorando estar aqui com você agora para a direita, é deboche. E muita gente acha, nossa, estava sorrindo para mim, estava debochando de você, você não sabia. Então, a mentira não tem um sinal específico. Agora, o corpo, tanto facialmente, gestualmente, quanto posturalmente, ele tem uma relação direta com emoção e sentimento, porque não existe emoção e sentimento sem expressão correspondente. Então, por exemplo, dentro da própria inteligência emocional, você está em casa, você está se irritando com quem você ama, você está se irritando com quem você sempre lidou. Se sua mão começou a fechar assim, abre a mão. É igual no curso de oratória. Abre a mão, não põe a mão esquerda no bolso, porque se a raiva faz a minha mão esquerda, principalmente, tá? Seja destro ou canhoto, se fechar assim, quando eu abro a mão, eu prejudico o processamento da emoção. Então, a linguagem não verbal, ela passou a ser estudada junto com a inteligência emocional, porque antes da tomografia, antes do exame de imagem, tinha disputa de ego de quem sabia mais. Só que à medida que os equipamentos foram evoluindo, acabou essa disputa de ego e antes um falava mal do outro nos seus livros. E depois, agora, principalmente no século XXI, um fala do outro e um cita o outro. Como nesse livro É Inteligência verdade. Emocional, o Daniel Goleman não foi o descobridor das amígdalas, que é a área mais conectada do cérebro, que filtra os cinco sentidos. Tomou um susto até descobrir o que é amígdala. Viu um vulto vindo na sua direção, tomou susto, amígdala. Então, os cinco sentidos são filtrados pelos nervos que processam esses sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, por essa área chamada amígdala, que é uma em cada lado do cérebro. Depois é que você processa o todo. Então, chegou um momento em que os equipamentos começaram a evoluir tão rapidamente que eles fizeram uma escolha. Ou a gente fica disputando ego e conhecimento, ou a gente estuda junto. Se une, Então, né? hoje nos livros do Daniel Goleman, você vê ele citar Paul Ekman, e nos livros de Paul Ekman, você vê ele citar Daniel Goleman, e os dois falam das três empatias, mudando apenas uma palavrinha só para também ter um pouquinho de ego, né? Para dar um nome. É. Como, por exemplo, vamos lá, eu treino veterinários. Essa semana eu fiz, passada e retrasada, treinamento para veterinário. O veterinário pode ele se blindar e não ter a segunda empatia, que é sentir a dor do tutor, que é o dono do cachorro, do gato, de qualquer animal, e falar, ó, 3 meses de vida, hein? Eutanásia, hein? E por outro lado, se ele incorporar muito aquela dor, ele não vai conseguir fazer a terceira empatia, que é agir pelo paciente, que é explicar de uma forma empática como aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, se eu sou veterinário e falo, olha, cada dia que você tem com o Nick é um dia de alegria, para ele também.
ele não tem a mínima noção de quanto tempo ele vai viver. Só o ser humano tem. Então, eu não posso precisar quanto tempo ele tem de vida. Mas eu digo o seguinte, aproveite cada minuto com ele. Agora, eu posso chegar e falar o seguinte, ó, Irlânia, tem 3 meses de vida, hein? Ainda errar no diagnóstico. Entendeu? Então, as 3 empatias começam com captar expressões e variação tonal. Paul Ekman. A segunda empatia é emocional. Aí eu criei um termo também para o veterinário. Empatia emocional seletiva. Sinta a dor, não seja frio, mas haja pelo paciente. Porque se eu chegar, se eu sou veterinário, olha, vamos ter que eutanasiar e começar a chorar, Não dá. Agora, se eu falar para ele o seguinte, eu vou te falar o que você talvez espere, mas não queira ouvir. Mas eu vou te falar algo que vai ser, para você que ama o Nick, importante para você e para ele. Porque para ele é importante ele não sofrer, tanto quanto você não vê-lo sofrendo. Então, vamos optar por, nesse momento aqui, né, dar uma paz, uma tranquilidade para o Nick. Não precisa usar a palavra eutanásia. Então, assim, que cada um dentro da sua profissão, se um líder está assistindo a gente, se você que é psicanalista está me ouvindo, cada um usa a sua empatia emocional de uma maneira inteligente, no sentido de sentir o que o outro sente, mas ter a capacidade de aconselhar, de agir pelo outro. Então, essas 3 empatias, elas não são mais o rapport, porque é uma em cada área do cérebro. Uma é muito instintiva, que é captar expressão. Um bebê de 3 meses entende que isso aqui é raiva. E chora, certo? Por quê? O Paul Ekman, ele levou 20 anos para criar a teoria da universalidade das emoções, que é a teoria que ele vem evoluindo no século XXI, que mostra que a única coisa que nós temos em comum é a linguagem não verbal. E o bebê só sobrevive por isso, né? Porque ele demonstra medo, ele morre. Por exemplo, isso aqui é raiva para o adulto. Quando um bebê de 3 meses está com fome, ele fecha a mão assim. A boca é diferente, o choro é diferente. Então, toda essa linguagem verbal, tonal e não verbal, é a única forma que o ser humano tem de se manter único em qualquer lugar do mundo, desde que nasce até quando morre. Então, por exemplo, uma psicanalista como você, que procurou e procura sempre ir além das suas formações, né? E entender da linguagem não verbal. Você não tem a preocupação em acelerar um tratamento, mas você tem uma preocupação em interagir mais empaticamente com o seu cliente, com o seu paciente, e você lendo ele não verbalmente, você percebe que ele fala o seguinte, como é que você está hoje? Hoje eu estou bem. Aí morde a boca embaixo, isso é boca de dor. Aí você fala, mas eu quero que você saia daqui melhor. Né? Então, quer dizer, a percepção do não verbal é uma forma empática de lidar com as pessoas, enquanto muita gente, quando começa a dar aula, já quer saber como pegar mentira. Porque como o medo é a emoção principal, voltando à inteligência emocional, as pessoas tentam se focar no pior, porque, na verdade, se eu lidar com as pessoas só querendo pegar mentira, eu primeiro estou tirando o foco da minha autopercepção. Tá? Porque a inteligência emocional, Irlânia, vamos dividir em 3 focos. Interno, que é se perceber, empático e macro. Macro, para o seu paciente, é o que está acontecendo no contexto de vida dele. Empático é o momento que você lida com ele. E interno é você como está, para você não projetar frustrações, decepções suas no seu paciente. Para você não transferir para ele os problemas que você trouxe de casa, porque todo mundo tem problema. Né? Complexo e insegurança todo mundo tem. E não sei se você me lembra, em aula de psicologia, que eu cheguei lá na faculdade e falei, olha só, eu posso falar uma coisa que vocês podem contestar. Para mim, para Carl Jung está certo, mas não existe complexo de inferioridade e superioridade. Todos são de inferioridade. Que quem se sente melhor que os outros é inferior. E quem se sente inferior aos outros também é inferior. Está. Porque nesse livro aqui do Daniel Goleman, está aqui em amarelinho, sabe o quê? Temperamento não é destino, é escolha. Você escolhe o seu caminho, você é o livre-arbítrio, você escolhe suas emoções, você escolhe suas decisões. E na neuroeconomia, que está dentro da inteligência emocional, você vê que é neurociência, inteligência emocional com outra ciência dentro.
você tem um hormônio que te dá prazer, que começa o processo do prazer, que é a dopamina, depois vem a ocitocina. A área de prazer, de recompensa do cérebro, que faz você tomar uma decisão certa ou errada, mas achando que está certa, ela é banhada pela dopamina. Depois vem a ocitocina. Então, quando você chega para o seu paciente e fala, olha, você está bem, mas vai sair daqui melhor. É carinho. Então, a ocitocina, ela é produzida quando você compra o smartphone que você mais queria, quando você recebe um elogio, quando você elogia. Quando ganha um Aí, abraço. quando tem um toque corporal, certo? Quando a gente fala hoje pelo WhatsApp, É. aí de novo eu brinco com quem não é freudiano. Freud está vivo, que a libido do Freud hoje na neurociência não é mais. Você chegou a tomar um susto, né? Que o olho arregalou em menos de um Uhum. segundo, é susto, né? Então, Uhum. quando a gente fala da libido hoje, a libido está relacionada à liberação de ocitocina, que acontece no ato sexual, mas se você está querendo muito comprar um smartphone, também. Se você quer um elogio e recebe, também. E se você também compra perdulariamente, aí que é o problema. Que aí você tem ocitocina, porque você pegou aquele smartphone, mas você digitou a senha com medo, tomara que não passe. Aí depois vem a adrenalina, como é que eu vou pagar isso? Então, Desculpa, mas é verdade. Em alguns casos é crônico o negócio. mas aí entra a Ah, neuroeconomia, que é a tomada de decisão inteligente emocionalmente ou pelo auto-engano. Não, eu preciso muito disso e não precisa. Né? Não, eu mereço. Sabe quando a pessoa compra e fala, não, eu vou comprar porque eu mereço, eu estou me presenteando. Só tá se enganando, fingindo que não vai precisar pagar depois. Aí sai dividindo 10 vezes no cartão, 10 vezes no cartão, 10 vezes no cartão. e E fica as, contando lá, ó. 1 de 10, 2 de 10, 9 de 10, 10 de 10. Posso comprar outra coisa, não é isso? Não é assim? agora vamos lá, eu quero fazer uma inversão Vamos aqui lá. agora. Eu queria que você Ah, falasse vamos lá, fala, fala. algo interessante. A gente sabe que a indústria do medo ela está literalmente ligada à indústria farmacêutica, porque Sim, todo mundo tem um Rivotril, você vê gente com capa de celular escrito Rivotril, né? Tem todo um negócio assim, ai, meu Rivotril, não durmo sem meu Rivotril. Mas a gente consegue encontrar outros caminhos de não viver escravo do medo e ter que ficar à base de medicação para dormir, para acalmar, para sem dúvida, relaxar. E sem aí eu dúvida. queria que você falasse um pouquinho sobre a inteligência emocional, as minhas escolhas e a indústria farmacêutica e a indústria do medo que trabalham juntas, né? Elas Legal. enriquecem, a gente fica viciado, né? Legal, vamos lá. Isso mesmo, isso mesmo. E você está com toda a razão, que você falou até com um pouco de raiva, que você fez até um bico assim, porque você não se conforma com o seu paciente, que ao invés de Ai, seguir o seu tratamento, né, fica achando que o Rivotril é que vai resolver. Né? E não vai é. ser isso aí. Então vamos lá. A indústria mais poderosa do mundo, as indústrias mais poderosas do mundo, são farmacêutica e automobilística. E a indústria que mais move essas indústrias chama-se mídia, meio de comunicação de massa, certo? Então, Uhum, tudo isso aí caminha junto. E quando a gente fala de inteligência emocional e medicamento, onde, por exemplo, existem psiquiatras que não dão medicamento logo de início. Nem eu posso dizer que eles uhum, estão errados, que cada caso é um caso. Tem situação que, sim, às vezes, o medicamento é necessário, tem situação que você, Irlane, a psicanalista, vai indicar o psiquiatra, certo? Mas você vai saber quem uhum, você vai indicar. Se você indica sim, aquele que quer escravizar o paciente pelo medicamento, você não vai querer esse, certo? Dá para uhum. perceber pelas suas expressões, né? Que eu estou só aqui É. analisando para interagir com você. Eu E eu vejo sei que a medicação é uma bengala, né? Eu não me... que é uma Assim, em bengala. alguns casos é muito importante, ok? Temporariamente, Né? Não é à toa que eu encaminho. Mas em alguns casos é a válvula de solução rápida. sim, É a bengala que eu uso. Eu tô nervosa, eu não quero fazer nada, eu não quero meditar, eu não quero fazer uma atividade física, eu não quero melhorar a alimentação, não. Eu quero tomar a minha gotinha para eu dormir. Então, isso. assim, e o pior, o paciente, ele dorme, aí ele não consegue. Por exemplo, o Rivotril, ele vai fazer um período o efeito em mim. Aí Que eu, nem é eu para não dormir, né? Que, consigo, que nem é para mas dormir também, assim, né?
por exemplo, eu preciso de 8 horas de sono, né? A liberação de melatonina e tudo isso. Ok. Eu preciso para fazer aquele reparo e tudo mais. Aí, ele não pode dormir as 8 horas, ele pode dormir 4. Aí ele toma o Rivotril. Ele acorda mal-humorado, irritado, estressado. E às vezes, no meio da tarde, já está tomando de novo. Então, É, o que que acontece? Vira mesmo uma bengala. No vira. sentido de pessoas que até conseguem alguns lugares por aí sem receita médica. Então, Sim, virou uma coisa banal. E isso me irrita. sim. Me irrita. Mas Me está irrita. certíssimo. Você está Uhum. certíssimo, porque, primeiro de tudo, isso atrapalha o trabalho que você procura desenvolver com o paciente. Você já deu algumas dicas. Alimentação, atividade física e meditação. Meditação não precisa fazer, não precisa ser expert em yoga, não precisa ser budista, basta você, em algum momento, tentar ver no Google algumas posições que anulam os 5 sentidos, que é quando você não ouve nada, não sente nada, não vê nada e pensa num foco específico, que é outra palavra técnica da inteligência emocional atual, que é o foco. Faça uma atividade de cada vez, porque não tem cérebro que consegue raciocinar duas coisas ao mesmo tempo, nem do homem nem da mulher, porque isso vai gerar uma hiperatividade, vai gerar uma irritabilidade e muitas vezes uma queda da sua autoestima, porque você vai se sentir improdutivo e dentro do que diz respeito ao medicamento, né, nem nós, nem você, que é psicanalista, muito menos eu, indicamos, mas é óbvio que o psiquiatra competente no sentido de saber que para tirar o cliente de um determinado momento, ele vai usar o medicamento, mas que você entenda o seguinte, quem está ouvindo a gente, toda droga, qualquer droga, lícita, ilícita, medicamento ou não, não é ela que age no cérebro. Ela vai fazer com que você tenha mais equilíbrio hormonal entre ocitocina, do carinho, serotonina, da coragem. Estou resumindo esses hormônios, né? Uhum. Dopamina, que baixa a adrenalina, a melatonina do sono. Então, por exemplo, não não pense que dormir 8 horas necessariamente é dormir bem com um medicamento, porque nós temos ondas cerebrais que são que elas caracterizam a frequência do impulso nervoso. A única hora que a gente dorme de verdade, com sono profundo, é quando a gente não sonha, que é com onda delta. Quando a gente sonha, é onda teta, que você pode ter até acordado. Quando você entra em alfa, que a gente fala, você pode estar dormindo, sonhando e teve uma ideia, ou pode estar acordado. Só que a onda do dia a dia é a onda beta, é a onda para você fazer tudo. Quando você se concentra, entra em alfa. E quando você dorme, também tem alfa, beta e delta. Então, esses medicamentos não mexem com ondas cerebrais a ponto de te gerar o sono profundo. Por outro lado, vamos supor, você quer dormir produtivamente, não vamos falar de horas. Começa a diminuir Uhum. a luminosidade. No celular, você tem hoje a tela que fica mais avermelhada. Então, esse avermelhado te dá a sensação do pôr do sol, que o Howard Gardner, depois dos estudos dele, ele descobriu que a gente tem uma conexão com a natureza. Porque quando o sol começa a se pôr, o cérebro começa a produzir uma glândula chamada pineal, a melatonina, que é o hormônio do sono. Se você mantiver É a o casa reparo, toda né? O reparo do corpo. A gente precisa liberar isso. só com sono profundo. Se você tiver aquele sonho, aquele sono que você acorda toda hora, você acorda cansado. E outra coisa, basta sonhar uma coisa ruim para você acordar mal. Então, É. somente quando você. Mudou até a respiração, né? É porque essa noite eu tô na casa da minha mãe e minha Olha! sobrinha dormiu comigo. Minha sobrinha tem Ah, 4 anos. E aí, Tirlane, eu vou dormir com você, eu vou dormir. Ela mandou um vídeo pra você, né? Olha a figurinha. mandou linda, linda, linda. E aí eu sonhei que eu tava acordando toda molhada, que ela tinha feito xixi. Aí eu acordei 1h pouca da Ah, manhã, fui lá, peguei ela. Por isso que eu respirei assim. Porque hoje eu não tô no meu melhor dia. Por quê? Porque eu não dormi bem, acordei assustada, depois sim. fiquei. Mas porque eu fiquei com isso na cabeça. Aí Aí eu acordei, levei captei, ela no banheiro. Aí você aí eu captou, captei a né? Não respiração. dá pra É, conversar. mas até negócio, foram dois fatores aí que você me sinalizou. A Ah, respiração, e para você respirar mais, a dilatação da narina. Então, para quem está em casa agora,
se irritando com quem ama. Quando perceber que É, a narina dilatou, a mão fechou, vai baixando a bola, porque você está perdendo sua inteligência emocional. Entendeu? É muito importante, nesse momento, a gente descobrir quem nós somos e não quem os outros são. Primeiro nós, porque todos estão passando por adversidade. Então, nesse momento, dentro da psicanálise, não façam a transferência. Bancária pode fazer, né? Mas assim, não é. façam a transferência no sentido de descontar o que você está sentindo no próximo. E o próximo que está muito próximo. Sem falar, né, Irlânia, que a gente sabe que tem pessoas que hoje a gente fica ouvindo aí os famosos dizendo como estão levando a vida confinada. Vai mostrar o famoso dentro de um lugar de 20 metros quadrados com 6 pessoas. Então existe dentro da linguagem não verbal, Irlânia, o que a gente chama de proxêmica. Quanto mais próximo eu estou das pessoas, mais íntimo eu estou. Então, nesse momento, não deixa com que essa proximidade física, para quem está ouvindo a gente, e tem muita gente dentro de casa, vive num ambiente pequeno, não deixa dar choque. É carinho, é ocitocina, é amor, entendeu? É toque corporal. Não deixa inverter esse processo, entendeu? Porque nesse momento, eu não sei quem está ouvindo a gente, que não dá para acompanhar, mas é muito prático a gente viver num ambiente onde pode estar um num quarto, outro no outro, e um não olhar para a cara do outro. Agora, Cada e um com quem sua televisão, né? Cada um com sua vida. é. E a família que está todo mundo dentro da mesma sala, que a sala é a cozinha, a cozinha e o quarto. 3 em 1. Só sobra o banheiro. Entendeu? Então a gente também tem que pensar nessas pessoas, sejam elas ouvintes nossas ou não, mas que quem seja ouvinte nosso, que repasse isso para as pessoas, porque hoje o que mais as pessoas precisam é o que sempre foi necessário. Quanto mais amor, mais próximo. Quanto mais intimidade, mais próximo. Por que agora eu vou brigar com quem está mais próximo de mim? Então, perceber também, por exemplo, como você agora fez uma expressão de dor, a dor das pessoas. Não É. adianta. Empatia, empatia. Exato, é ser empático, é perceber o seguinte, minha mulher é dentista, parou o trabalho dela, mas ela está aqui me ajudando direto, fazendo minha agenda, aqui acompanhando. Agora, e a pessoa que realmente... E eu estou produzindo 12 horas por dia. Me cansa, tá? Mas Uhum. eu estou adorando essa mudança. Eu só não digo que eu estou adorando 100%, porque tem muita gente sofrendo. E não falo também do meu dinheiro, porque eu sei que o mês que vem ainda é uma incógnita, mas estou lutando para isso aí, É. certo? Porque se eu deixar Uhum. a minha inteligência emocional cair, eu não vou criar, eu vou me bloquear. Então, eu fiz uma vez, logo que começou esse momento, uma live sobre como trabalhar em home office, porque eu trabalho em home office há 30 anos, não tinha internet, era malote de correio. Eu trabalhava numa multinacional da indústria farmacêutica, que aí não trabalhava com produtos que geram dependência, trabalhava com antibióticos, que aí não tem jeito, tem que usar realmente, Uhum. certo? E Sim. essa indústria farmacêutica norte-americana, eu não entendia. Que negócio é esse? Como é que pode ser a indústria mais rica do mundo que produz antibióticos e não tem escritório, que economia é porca? Não. O supervisor trabalhava em casa, 6 horas da tarde o correio vinha com aquele malote, com aquele pano grosso, ele botava o relatório, eles pagavam a minha conta telefônica toda, e eu, sexta-feira, entregava o meu relatório, que hoje seria pela internet. E mesmo assim, Irlânia, eu tenho me enrolado no meu home office. Então, o que eu estava alertando as pessoas é o seguinte: geladeira, programação da TV, músicas que deem prazer e gerem hormônios positivos, saber o momento em que você entrou em fadiga mental e dar uma intervalada, saber dividir, fazer uma agenda diária, começando pelo que é mais difícil, depois pelo que é mais fácil, que a gente tende sempre a fazer o que é mais fácil, porque o cérebro é preguiçoso, né? Então, não estou chamando ninguém de preguiçoso, todos os nossos cérebros são iguais, com menos Iguais. de 1,5 kg, gastando 20%. Então, na hora que a gente está em home office, e nunca esteve, e vai fazer um planejamento, uma agenda, a gente tende a jogar o mais difícil por último, mas não faz nunca. Então, comece É pelo que é verdade. mais difícil, sabe por quê? Se você conseguir fazer o mais difícil primeiro, você vai ter mais prazer para fazer o mais fácil.
Agora, se você fizer o mais fácil primeiro, você vai ter medo de fazer o mais difícil. E nesses momentos, muitas vezes, como cada um reage de uma maneira, volta ao que você perguntou. Entra aí a necessidade de, ao invés de procurar um psicólogo, um psicanalista, tomar medicamento. Entendeu? E Rivotril, que é o que todo mundo conhece, que é marca, que não é nem nome genérico, que é clorazepam, não é para dormir. Aí você dorme mal, porque o sono fica superficial. Entendeu? Então, assim, se você chegar ao ponto de um médico falar, você precisa de tal medicamento durante tanto tempo, depois a gente vai desmamar, esse, ok. Agora, quando você ouve alguém te dizer, você vai tomar isso pro resto da vida, vai em outro médico. Pode ser que seja, mas não acredite. Porque hipertensão, a não ser um diabetes de quem já nasce com ele, hipertensão, eu sei, eu estou longe da hipertensão porque eu corro, tá? Mas hipertensão, uma diabetes em estágio inicial, muitas vezes atividade física e alimentação revertem isso, além do que vão ativar mais o seu cérebro de forma inteligente emocionalmente. Então, guardem, o segundo cérebro é o intestino. Quem assistir palestra do Daniel Goleman vai ouvir ele falar intestino talvez mais vezes do que cérebro. Eu tô cuidando do meu intestino aí, com kombucha, com chucrute, comendo bastante fermentados, comendo bastante. Eu tô nessa Muita probióticos, pré-bióticos, fibra, eu tô fibra. fibra, tô nessa vibe aí de organizar o meu intestino, porque eu preciso pensar, né? Então, para eu pensar, o intestino tem que estar legal, senão eu não Sim, penso, não é sim. isso? E mais uma dica, Irlânia. Nesse Ah, momento, como a gente está se movimentando menos, o movimento peristáltico, que é o movimento do estômago e do intestino, diminui. Então, a gente tende a não ter uma regularidade de ir ao banheiro. A fibra que está em vários alimentos, por exemplo, eu acordo, são 2 colheres de farinha de chia, 2 colheres de farinha de linhaça que eu moo, compro a semente e moe. E eu ponho na uhum, geladeira. Além de ter ômega 3, que ajuda no impulso nervoso, porque o que reveste a célula nervosa é o ômega 3. Então, isso aí. além de ajudar nisso, a fibra é uma esponja. Então, na hora que você toma com água, ela incha. Quando ela incha, o intestino e o estômago fazem o contrário, se contraem. E você começa a produzir mais serotonina de uma forma saudável. Essa serotonina vai para o cérebro e você mantém a regularidade intestinal, porque se você ficar 2, 3 dias sem ir ao banheiro, você O vai corpo interferir na sua absorve, né? inteligência. Além de você absorver o líquido e se intoxicar, e você também piorar esse processo e aumentar mais o número de dias sem ir ao banheiro, você vai ter prejuízo na inteligência emocional, que com prisão de ventre ninguém consegue pensar direito. É Tem o um, termo enfesado, né? Enfesado. tem um É o nervo que termo. sai daqui, chamado nervo vago, que ele faz a sincronia entre pulmão, coração, estômago e intestino. Se você estiver em pânico porque só fica assistindo TV, tá tudo descoordenado. Aí você vai na geladeira, vai comer tudo errado. Depois você deixa de ir ao banheiro direito. Então, insira fibra na sua vida, na sua rotina. Insira atividade física dentro de casa, pula, faz polichinelo. Se puder sair num local que não tenha perigo, com máscara, vai caminhar, entendeu? Porque tudo que tiver ao nosso alcance hoje é muito mais do que a gente inventa do que o que estava antes ao alcance, que a gente não dava valor. Então, essas são, talvez, por exemplo, e também tem que acordar cedo amanhã para dar uma aula. Aí fui dormir tarde. Vamos fazer o contrário com a melatonina? Eu acordo, acendo todas as luzes da casa e olho para o sol. Quando eu olho para o sol, a melatonina cai e eu desperto. O que eu tenho que fazer é, nesse mesmo dia, dormir um pouco mais cedo para fazer um banco de horas, para poder eu compensar aquilo ali. A gente não ficar também naquela coisa numérica, tem que ser 4 horas, 6 horas, 8 horas, depende. Você pode dormir Uhum. 8 Cada horas muito organismo é um mal. organismo, né? Exatamente. Exatamente. Mas, assim, você com certeza, as perguntas que você me fez têm muito a ver com o dia a dia, não necessariamente dos seus pacientes, mas da sua Mas do que está preocupação com chegando para mim, né? é o que está chegando. E vai chegar mais É, ainda, né? chegar mais. A gente não sabe quando isso vai acabar. E a gente tem 5 minutos
5 Mas minutos eu aí. que é, mas aí você já deu bastante dicas e assim, estou muito grata pela sua presença aqui. Ah, eu Mas eu também. queria que você falasse um pouquinho sobre a convivência. O que que é inteligência emocional? Porque às vezes assim, eu escuto, a minha família diz que eu tô gritando, mas eu não tô. Aí eu, então, mas quem tá te vendo são eles, não é? Tá todo mundo dizendo que você tá gritando, querido, você tá gritando. Eu falo que você me vê melhor do que eu, porque eu tô só falando Sim, e você tá me vendo. Então, sim. assim, o que que você poderia ajudar um pouquinho, né, nessa questão do que eu comunico através da minha inteligência emocional, né? Vamos lá. Porque se é Processo empático. É porque a gente agora tem. Tem cinco? Tem cinco ainda. cinco, Processo empático. Se coloque no lugar dos outros, mas se critique primeiro. O ser humano acorda com três desafios: lutar contra a baixa autopercepção, lutar contra a automatização do que ele faz e lutar contra a preguiça cerebral, fazer o mínimo necessário. E o mínimo necessário volta ao início, se perceber. Depois, entre no foco empático. Perceba que a sua dor não é maior do que a dos outros. Não compita sofrimento. E sim, se doe para as pessoas que estão com você, porque se eu acalentar, acalmar, respeitar quem está comigo, minha dor não aumenta, só diminui. E quando eu percebo que a dor do outro diminuiu, gera um processo empático, mágico. Porque da mesma forma que quando um boceja e outro boceja, isso é automático, quando um se sintoniza com o outro, empaticamente, também é automático e é o top do relacionamento humano. Esse é o nosso desafio: lutar contra a automatização, lutar contra a preguiça cerebral e lutar contra a autopercepção. E se você não se percebe, não critique os outros, porque antes de criticar os outros, perceba você mesmo. É isso que eu dou de mensagem para as pessoas de inteligência sobre a inteligência emocional, porque talvez muita gente imaginasse que essa live fosse falar de estrutura cerebral, de não. Essa live, para quem é religioso, inclusive, e não precisa seguir uma religião, tá? Mas para quem é uhum. espiritualizado e pensa no próximo, que essa live valha para que você, não só nesse momento, mas para toda a sua vida, perceba que você sempre pode mudar, mas você tem duas escolhas. Ou você muda para pior, porque o mundo vai mudar e vai te atropelar, ou você muda antes que mudem você. E não espere as pessoas avisarem que você está gritando, que você está nervoso. Perceba em você, pelas suas narinas, pela sua respiração, pela sua mão esquerda, pela sua perda de foco, pela sua multitarefa improdutiva, pela sua falta de sono, pela sua falta de atividade física, pela sua falta de alimentação adequada. Coma de 3 em 3 horas e coma pouco. Nesse momento, gastando pouca energia, coma menos ainda. Tá? Então, são esses os conselhos que eu consigo resumir de 25 anos, né? Que 1 hora é muito pouco Ah, tempo. Mas olha, a próxima live é o contrário, tá bom? A próxima live eu ah, que quero ouvir muito da Irlânia falando para a gente todas as dicas que você dá para esse momento e para toda a vida das pessoas. Né? Porque, na verdade, eu digo o seguinte: se todo mundo entendesse o papel do psicólogo, do psicanalista, todo mundo teria muito menos problemas, inclusive de estresse e doenças psicossomáticas. E até brinco, se todo mundo entendesse o papel do psicanalista e do psicólogo, eles seriam profissionais riquíssimos, porque todo mundo precisa, é verdade. Até eu né? preciso, eu falo, minha terapia tá em dia. E quando alguém me liga pedindo ajuda, eu ajudo, mas eu falo, procura um psicólogo. Não, mas você estuda há tantos anos. Eu falei, sem engano, tá bom? Eu posso estudar 25, 30 anos, mas eu não tenho condição de diagnosticar. Então procure um especialista. E essa é uma forma de se perceber. Tá? Eu acho que a gente vai terminar aí. É melhor a gente se despedir Vamos para não. terminar, falta um Uma minuto, pena. né? Mas eu quero te agradecer por você ter aceitado o Eu convite. Eu também. Muito quero dizer que a obrigado. casa é sua, as portas estão abertas. O pessoal falou aqui que deixou de tomar o Rivotril. O palestrante falou que é seu aluno e te deu os parabéns. Rosângela Obrigado, falou obrigado. que sério, ótimo mesmo, Irlânia. Vamos lá, um monte de gente participou.
E eu quero que você tenha a oportunidade de assistir essa live novamente, que terminando aqui, eu vou salvar ela e vou colocar lá no canal do Sim, YouTube, salva Irlânia aí. Ribeiro Coach, e vou postar lá no Facebook e vou marcar o professor. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigado Uma também. ótima semana e gratidão. Obrigado. Tudo de bom para Tchau, todos aí. Obrigado, Irlânia, pela oportunidade, tá? Tudo de bom. tchau, tchau, gente. Tchau.